seja bem-vindo ao Finanças com Princípios. Estamos aqui mais uma vez e hoje para falar de um assunto muito especial. Algo que muitas vezes nos tira do centro da vontade de Deus. Algo que muitas vezes é motivo de brigas nas famílias e, vamos dizer até mais profundo, separações também. Sim, hoje nós vamos falar sobre o consumismo. Como isso interfere na nossa vida, o porquê que nós temos um desejo tão grande de consumir as coisas e de comprar coisas que muitas vezes a gente nem precisa. Hoje eu estou aqui com a Lígia, que é psicanalista, que tem um trabalho voltado a mulheres. Então ela ajuda muitas mulheres nesse processo como um todo de entendimento de quem são elas na presença de Deus. E para mim é muito especial ter ela aqui porque ela foi minha coordenadora quando eu era adolescente. Então seja muito bem-vinda. Eu amo ela, amo a família dela. Amém. E é um prazer te ter aqui com a gente Para somarmos na vida de todas essas pessoas. Ok, Carol, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Para mim até um déjà vu estar aqui vendo vocês todos assim, todo mundo já com a sua vida, com a sua família. Meu Deus, como é lindo e precioso ver o crescimento de vocês e é uma grande honra poder aqui contribuir de alguma forma. Ai, muito com esse episódio. Mesmo. Gente, e antes que eu me esqueça, vocês já sabem. Se você quiser que as nossas intercessoras estejam orando por você, pela sua família nessa semana, todo mundo que deixa o seu nome aqui embaixo ou que coloque um amém, elas estarão orando por vocês. Porque, como eu disse, aqui é um canal de bênçãos como um todo. Então, nós queremos tanto que vocês aprendam sobre finanças, mas nós queremos também que o Espírito Santo esteja derramado sobre a vida de vocês e que transforme, de fato, a casa de vocês. Tá bom? Então, é só deixar aqui que nós vamos estar orando aí por vocês. Vamos começar a nossa conversa? Bora começar. Tô animada. Animada também. A primeira pergunta que eu deixei aqui, eu falo assim: eu trabalho também com toda a parte de neurovendas, porque eu tenho as clínicas. Certo. Então, a gente sabe que tudo que é feito no marketing é feito para uma causa específica, porque a gente quer, seja a luz, seja o tom de voz, seja qualquer coisa que aparece, nada é por acaso. Tudo ali tem um propósito. Sim. E eu gostaria que você explicasse aí, né, com todo o envolvimento na psicanálise também, como que o marketing trabalha para afastar a gente do centro da vontade de Deus, né? Então, como que eles comandam ali o nosso cérebro mesmo sem a gente perceber? Então, o que acontece, Carol? O marketing ele só está usando uma oportunidade que ele encontra dentro do ser humano. O ser humano ele tem um vazio muito grande. E esse vazio imenso que o ser humano tem, na maioria das pessoas, existe. As pessoas tentam suprir com coisas, com necessidades de comprar e de ter. Porque na mente dessas pessoas, o ter é o ser. Então, eu tenho, logo eu sou. E quando, na verdade, para nós, filhos amados de Deus, nós temos que entender nossa identidade em Cristo. Eu sou filha amada, por isso eu tenho alguma coisa, mas o ter não é tão relevante quanto o ser, porque aí entra o fazer também. Então, eu tenho que fazer para me tornar ser alguém. Então, o marketing, ele aproveita essa lacuna, essa questão emocional, para que venda o que eles estão propondo. Por exemplo, a gente tem muitos canais de consumismo, como esses carrinhos de internet, Mercado Livre, Shopee, agora tem a tal de Temo, né? Que eu nunca usei. Mas assim, eu acho interessante porque eles sempre colocam uma necessidade no seu coração. E essa necessidade nem sempre a gente tem. Sim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala assim: o verdadeiro rico é aquele que tem ausência de necessidade. Ou seja, eu não tenho necessidade de nada. Então, se eu não tenho necessidade, como é gostoso viver sem necessidade. Sabe, uma das coisas que eu tava vendo que é uma tática de todos eles, para fazer a gente consumir mais sem perceber, é aquele de você deixar o cartão salvo. Porque com pro certeza. nosso cérebro, se tá salvo, eu não tive que digitar nada. Não deu trabalho nenhum. Não deu trabalho nenhum, ele acha que eu não gastei. E aí, por quê? Porque daí a gente não tem aquele tempo de realmente eu preciso, por que eu preciso? Fazer essas perguntas necessárias para antes de consumir. Mas acima de tudo isso é uma ferida na alma. Então as pessoas, elas estão tentando suprir. Por que elas estão tentando suprir? Porque quando eu compro
A mesma coisa no consumismo, né? Na compulsão por compras, tem na compulsão alimentar, tem na questão de substâncias ilícitas, drogas, bebidas. Ativa a área do meu cérebro que é a dopamina. E a dopamina... É responsável pelo prazer. Exatamente. Assim como jogos online e até ficar na internet passando o dedinho e ir lá vendo vários vídeos. E a gente pensa que não, mas aquilo tudo está entrando no meu inconsciente, está formando alguma coisa dentro de mim. Então, eles aproveitam disso porque a dopamina ela é um prazer muito rápido. É muito rápido e ganho assim com coisas quase sem esforço. Então a compra, sabe? Aquilo já ouviu assim, eu tô tão estressado, acho que eu vou fazer uma compra, ver se dá uma animadinha. Já ouviu Sim. isso? Eu ouço muito isso. Eu vou comprar alguma coisa. O que você tá querendo comprar? Mais uma mochila, mais uma bolsa, mais um sapato. Ué, mas você não tem bastante? Não, eu preciso me animar. Como se aquilo fosse até ser um remedinho da felicidade. E não é. Então, na verdade, o que a gente entende é o marketing usa algo que libera dopamina no nosso cérebro. Isso. E aí a gente acha que fez a melhor compra do mundo. Do universo. Comprando aquilo. E aí, como que isso nos afasta do Espírito Santo, Carol? Porque sentir tristeza, sentir tédio, que são coisas que a gente tenta fugir, não é ruim. Até Jesus... Então, sentiu? E a gente precisa passar por frustrações, passar por medo, passar por dores, porque isso faz parte do crescimento como ser humano. E aí a gente tenta fugir. E aí quando eu tento fugir de um processo de crescimento... Você teve dor de crescimento, Carol? Não. Eu não cresci muito. Entendi. Sou pequenininha. Entendi. Mas tem gente que teve, né? Dor de crescimento. Eu falo no dente, por exemplo. Quando o dente vai nascer, sim, isso. Eu falo, gente, dói. Dói, isso. E tá tudo bem, faz parte. Faz parte. Então, eu vou interromper essa dor porque eu tô sentindo? Não, aliás, ter dente é muito importante, né? Pro ser humano como um todo. Então, o que acontece? Eles querem fugir da dor. E aí, às vezes, o processo da pessoa é uma permissão e até que Deus quer que você esteja naquilo. Mas... eu vou fugir disso daqui alimentando alguma coisa, mandando dopamina para o meu cérebro. Uma coisa importante, eu tava conversando essa semana com uma mãe. Uhum. E ela disse assim, nossa, minha filha, tudo que ela vê, ela quer comprar, é adolescente. Uhum. Ela falou, nossa, parece que ela acha que eu Nada toda hora tem que comprar algo para ela. E como que a gente, como pai, eu tenho 2 crianças também, né? Como que a gente consegue reparar isso no filho? Assim, meu filho tá comprando para suprir uma necessidade. Porque às vezes pode ser um erro nosso. Essa necessidade que ele tá querendo ter foi, às vezes, um erro nosso. Como que a gente identifica isso? Olha, talvez ele esteja pedindo muita coisa, mas na verdade que ele quer a minha atenção. Ou na verdade que ele quer... Muito provavelmente. O que acontece? A criança ou o adolescente, até mesmo a esposa, porque tem esposa que faz isso. Então, aí ela pega o cartão do marido, né? Porque não vai ser o dela, enfim. E ela vai gastar. Pode ser como um sistema mesmo de chamar um pouco mais de atenção, porque a maioria das mães hoje trabalham. E não é só sobre quantidade de tempo que se tem, mas qualidade de tempo que se tem. E às vezes a qualidade não é tão boa. Por que, Carol, talvez não é tão boa? Porque essa mãezinha, ela precisa se conhecer. Porque talvez essa mãezinha tenha também muitas coisas dentro dela mal resolvida. E eu quero que o meu filho, eu tenho uma expectativa que o meu filho seja super bem resolvido, aprenda a lidar com frustrações e tal. Mas a pergunta é ainda um pouco mais profunda. E essa mãe, como que ela está? Entende? Porque eu não sei você, mas em mim, quando as crianças eram pequenas, eu tinha uma culpa. Se eu estava trabalhando, eu tinha culpa porque eu estava trabalhando e eles em casa com alguém cuidando. E aí, quando eu estava em casa com eles cuidando, que eu tive um período que eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei com culpa porque eu queria estar no mercado de trabalho, como que tudo isso vai estar limpando banheiro, cuidando de casa, Sabe entendeu? O que eu brinco? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente vai se culpar de absolutamente qualquer coisa que aconteça. Essa frase é real. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, é importante prestar atenção o que essa menina está pedindo. Mãe, me dê atenção. Mãe, deixa o celular também um pouco de lado.
lado? Não é só eu que tenho que deixar o celular de lado? Mãe, e se a gente sair para tomar um café junto? Mãe, e se a gente fazer algumas coisas juntas? De meninas, então, aproveitar que a menina, no caso, faz coisinha de menina, sabe? Do tipo, sei lá, coisas gostosas, sem que seja tarefas ou coisa de organização ou de briga que a mãe quer impor, uma educação. Então, hoje, eu consigo enxergar isso. Uma outra coisa que também, dependendo da idade, Carol, a família, geralmente na família tem uma pessoa que cuida das finanças, que preenche planilha, que faz tudo bonitinho. Na minha casa, foi o meu marido essa pessoa. Sim. Porque a cara dele é bem analítico, engenheiro, tal, não sei o quê. Então, ele preencheu. Teve um tempo, agora não mais, mas teve um tempo quando eles eram menores, a gente preenchia a planilha e apresentava para eles. Olha, isso aqui que a gente gasta no condomínio, isso aqui a gente gasta saindo para comer fora, isso aqui a gente gasta com luz, com não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo isso com a sua escola, com o seu material, com o seu uniforme. Meu Deus! Então, é importante já o adolescente ter essa noção, ou esse pré-adolescente, não com o peso de que ele vai suprir essas coisas, mas ele ter consciência de que o estilo de vida que ele está levando é realmente um estilo de vida que tem um custo. E isso não que vai inibir, porque aí existe o celular, existe as influências, mas traz uma certa consciência. E você falando disso, eu acho importante, a gente fala muito de criança e de adolescente, como se a gente tivesse muito que ensinar eles. Mas muitas vezes, como você também falou, a gente precisa aprender primeiro. Sim. E o que eu sempre acho importante é isso. Muitas vezes, seja um jovem agora, não sou casado, ou seja um recém-casado, acabou de casar, ou até quem já tenha filhos. Às vezes, eles não sabem os gastos da família. Eu tava conversando com uma pessoa ontem, ela falou assim pra mim, eu não sei onde vai o dinheiro da minha casa, eu só sei que ele acaba. Entendeu? Assim, parece que o que a gente ganha é uma quantia boa, que daria pra viver, mas então, ela até citou pra mim, eu precisava comprar uma mesa. E eu não consigo comprar uma mesa. Então, acho que quando você diz isso, coloque na ponta do lápis os seus gastos. Porque até quando a gente fala de dízimo, tem algumas pessoas que falam assim, eu não consegui dar o dízimo porque eu tive muitos gastos. Mas gasto com o quê? Com necessidade ou com não necessidade? E até eu falo sempre, né? Muitos especialistas falam, se você não tá conseguindo guardar, você tá vivendo uma vida que não é sua. Né? Então, acho que assim, para você mãe, pai, jovem, adolescente que estão nos assistindo, a primeira parte de tudo pra gente entender isso, até que a gente já conversou em episódios anteriores, é saiba aonde está indo o seu dinheiro. E aí, Carol, você tocou num ponto muito interessante. Você está vivendo uma vida que não é sua. Que não é sua. E aí, com o mundo de internet, nós temos o que chamamos de ostentação, né? Então, é abençoado, é próspero quem está trocando de carro, quem está mudando de casa, quem está prosperando financeiramente. Será? Né? Muitas vezes não. Então, aí eu tenho que entender qual é a vida que eu posso viver. Qual é a vida que eu posso ter? E aí não aumentar muito o padrão, porque reduzir padrão de vida é muito mais desafiador do que quando a gente aumentou e ter que voltar. Sim. Entendeu? Então, e tá tudo bem você viver o seu padrão, não é o padrão de alguém que você acompanha na internet. E eu vou até dar uma dica, tá? Se você já analisou e falou assim, nossa, eu acho que eu tenho muitos gatilhos, eu compro, o que a gente já falou, eu compro sem necessidade, eu compro porque eu tô feliz, ou eu compro porque eu tô triste, ou eu compro, nem sei porque eu comprei. Tô com raiva. Né? Porque eu tô com raiva. Minha primeira dica é assim, elimine todos os aplicativos possíveis do celular. Se você não tem controle, total. Por que eu falo isso? Até o Instagram. Até o Instagram. Por que eu falo isso? Normalmente, teve agora 3/3, 4/4, 5/5. Toda vez que são datas assim, lança-se uma nova coisa que a gente precisa comprar, né? Todos os aplicativos têm promoção por ser 3/3, 4/4, pra você, dizendo eles têm descontos pra gente. E eu tava até aqui na igreja. E aí, era uma dessas datas, meu pai chegou e falou assim pra mim, sua irmã disse que tá com promoção no aplicativo tal, que era de comida. Na hora, eu já falei, nossa, deixa eu ver o que tem. Aí eu comecei a rodar, eu tinha acabado de sair de uma reunião com as intercessoras, aí eu parei pra mim mesma e falei assim, mas eu acabei de comer.
O que eu eu não tô nem querendo? com fome. Não é? Por que eu quero comprar? Só Não é? porque falaram pra mim que Porque tá tava na barato. promoção, né? Aí eu parei e falei assim, eu muito não real. preciso dessa comida. E você fala assim, tudo bem, eu ia pagar barato. Mas por uma comida que eu não precisava. E aí virou caro. Não é? Aí Sobre ficou isso? caro. Ficou caro. Pode ser barato como for, mas não vai ser útil pra você? Então ficou muito caro. Sim, porque é o que eu falei. Eu falei, ainda ia ser 2 problemas. Um que eu ia comprar sem precisar e o outro que ia atrapalhar toda a minha dinâmica de tentar emagrecer, né? Porque eu ia comer o que eu não precisava comer. Uma Né? tentação. Então, é isso, gente. Muitas vezes, retira aplicativos. É, Né? importante. Não tô acho conseguindo, legal. assim, estou com dívidas, retira aplicativo. Não tô conseguindo guardar. Porque tem gente, eu não sei se você concorda comigo. Todas as pessoas acham assim, consumismo é só quando a pessoa tá devendo. Quando, na verdade, não. Consumismo é o fato de você comprar algo que você não precisa e muitas vezes para provar para outras pessoas, que eu brinco muitas vezes, que nem gostam de você, que não tá nem ligando pro que você tá fazendo. Então, assim, essa é uma ideia muito errada de que só é Sim. consumista quem tá devendo. Não, Você pode isso estar com todas as completamente contas errado. pagas. Sim. E ainda assim ser uma pessoa Isso, consumista. e consumir, e ser muito consumista. É uma das coisas que eu acho muito interessante, Carol, se eu puder ensinar ou dar como uma alternativa, observa quais são os sapatos que você vai usar durante um mês. Vamos imaginar que você tem, 20 pares de sapato. Quais são os que você de fato usou nesse mês? Esses e os outros, porque então você os tem. Mas que é um casamento, não sei. Então, guarda um para um casamento. Sabe aquele sapato coringa? Sim. Se você vai ser madrinha de casamento, então você precisa, guarda esse. Os outros, para que você os tem? Então, e aí a gente pode abençoar a vida de alguém. Ou vender. Mas, assim, é mais generoso ainda se a gente puder abençoar. Tá tudo bem se quiser vender, não tem nada o de que errado. diz, né? Se você já tá com uma dívida, então como é que eu vou pagar essa dívida que eu criei comprando isso? Então, Isso. eu vendo essas coisas e consigo também abater Exatamente. dos Então, valores. tirar do seu armário coisas que você não está utilizando e abençoar outras pessoas ou vender com um preço mais em conta, que além disso você também está abençoando outras pessoas, né? Porque vamos supor, você paga R$200 num vestido e você vai vender por R$10, fala a verdade. Nem compensa, né? E abençoar a pessoa que está comprando esses R$10. Mas vamos supor que eu tenho 10 vestidos, já são R$100 que entrou na minha conta. Exatamente. De coisas que eu não estava usando, que eu simplesmente não utilizaria. Mas isso, Carol, é tão profundo porque eu preciso ter a minha identidade firmada para eu entender que eu não preciso provar nada para ninguém. Entendeu? Sim. Ter uma vida que... Não preciso provar nada. A pessoa tá falando aquilo de você. Tá bom, tá tudo certo. Deixa a pessoa falar. Porque eu não concordo com isso. Não é verdade. Então, eu não tenho que provar que eu ostento, que eu faço, que eu aconteço. Porque a minha identidade está firmada. Aonde minha identidade está firmada? Em Cristo. Em Cristo. E é libertador. E eu acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades hoje em dia. Que é até aquilo que a gente conversou um pouco antes. Que a gente se compara o tempo inteiro. E eu falo que uma das coisas, assim, piores para um ser humano é a comparação. Sim. Até porque é o que você falou. Muitas vezes é mentira. A gente tá se comparando com alguém que, na verdade, a vida dela tá sendo uma mentira ali. E comparando no holofote, né? Porque a gente não sabe nos bastidores como é. Sim. E eu tenho uma frase que eu levo para mim: a comparação inibe o seu processo de transformação. E assim, cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, a gente acaba se comparando. Mas saia desse lugar rapidinho. Você percebeu que está se comparando, já sai. Também não, pronto, vida aos céus, estou me comparando. Vida aos céus, minha vida... Não, isso daí, primeiro que isso nem agrada ao Senhor. Porque o Senhor não nos fez para uma vida de autocomiseração, Sim. né? E se a gente for pensar aqui, ó. A gente já viu que tudo que envolve estética... ou mostrar, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Estou fazendo por quê e pra quem? Exatamente. Né? Essa, eu acho que é uma das perguntas principais. Estou comprando isso por quê e pra quem? Mas, além disso tudo, eu acho que além de roupas e tudo mais, eu vejo muito isso mais dos jovens. E até muitos adultos que eu conheço. Que gastam muito dinheiro com comida rápida. Então, vou comprar um lanche, vou comprar uma pizza. Os aplicativos, assim... Fast food, são tantas né? mensagens. Teve até um vídeo que eu fiz no meu perfil que eu falava isso. A pessoa fala, não tem dinheiro para viajar. Aí eu falei, certo. Mas olha a sua fatura do cartão de crédito. Quantas vezes você comprou comida fora de casa?
você vai ver que, na verdade, você não teve prioridade para viajar. Exatamente. Então, quando a gente pensa nisso, nesse mundo nosso que é tudo muito rápido, como que a psicanálise entende esse fato assim? É muito rápido, eu tenho que comer rápido, eu tenho que pegar tudo rápido. E como que a gente transforma isso? Porque, assim, entender é importante. E o que eu posso usar para parar com isso? Primeiro que não faz bem nenhum, né? Não pro faz corpo, bem. pra gente. Sim. Mas como mudar isso? Isso entra alguns fatores, né? Primeiro que de novo, a dopamina. De novo, eu quero ter tempo, mais tempo. Tempo para quê? O que você vai fazer com esse tempo? Para ficar mais nas redes sociais? Para ficar vendo Netflix? Para ficar vendo uma série? Será que realmente vale a pena? E aí, de novo, só o fato de clicar e a dopamina é liberada, não é quando eu cliquei, ela é liberada quando eu fico na expectativa de chegar. Eu achei que era quando a gente comprava que a gente ficava mais feliz. Não, é quando você fica analisando a hora que vai chegar. E você fica naquela fissura, nossa, tá chegando. Ai, deixa eu ver onde que tá. Ai, deixa eu ver. Ai, tá vindo. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Quando chegou, acabou. Acabou aquilo. Dependendo, óbvio, do que... Estamos falando de comida, né? Você come e tal, o organismo já vai liberar as coisas que ele libera, tudo. Mas a questão é... Porque eu estou precisando me encher dessas alegrias instantâneas. Aonde de verdade está a minha alegria? E aí, Carol, entra num mundo de muita ansiedade. Então, rápido, vamos. Não sei se você já viu isso. Vamos, se arruma, troca de roupa, aquela correria. Então, você entra num sistema de luta e fuga. Então, você está sempre lutando e fugindo de quem? Entendeu? A vida é muito puxada, não sei o quê. Infelizmente, o Brasil é um dos primeiros países no índice de ansiedade no mundo. Porque vive na ansiedade. Então, quando as pessoas compram assim... porque eu quero resolver logo esse problema, que é a alimentação. E de fato, né? Eu cozinho na minha casa, sou eu que faço tudo lá. Então, é de manhã, de tarde ou de noite. Se não haver um planejamento... A vontade dá de pedir alguma comida para que se resolva, porque eu trabalho, enfim, um monte de coisa. Sim. Mas isso, primeiro, que não é saudável. Segundo, se eu quero viajar para a Europa, para a Disney, ou até mesmo dentro do Brasil, que tá caro viajar, eu consigo economizar com fazendo a comida em casa. Então, é muito isso. A gente viajou para Disney. Vamos já lançar um desafio aí, você que está ouvindo a gente. Enquanto está assistindo, tenta ver aí no seu celular, quantas vezes você gastou com comida ou outra coisa, né? Que eu sempre falo que eles gastam sem perceber também. Transporte, né? Que é Uber. Então, assim, checa aí quanto você tá e o quanto que se você não gastasse essa quantia, no que você estaria investindo esse dinheiro. Exatamente. Não é? Exatamente. E assim, em 2019, nós viajamos para a Disney. Ai, que delícia. Você tem dinheiro? Tinha dinheiro para ir para Disney? Não, a gente não tinha. A gente juntou. Na verdade, foi um planejamento. Nós não somos os tipos de pessoas que falam, eu vou viajar, me deu vontade. Então, mês que vem vou viajar. Ainda não, quem sabe um dia, né? Não vai chegar. Mas foi exatamente isso aí. O que eu falava para minha filha. Mãe, vamos sair para comer? Mãe, pede não sei o que. Eu falava, filha, eu prefiro que essa economia desse comer vire check-in. E virou. E vira, entendeu? Sim. Então, gente, desafio, tá? Se você quer viajar para algum lugar, certeza que é só diminuir as comidas aleatórias e as compras aleatórias também. As compras aleatórias. Né? E de fato, tá, Carol? Se eu não fiz esse esforço para viajar, será que eu realmente quero viajar? Ainda mais profundo. O tanto que eu quero isso. Porque... Vamos falar do universo feminino? Quando a gente quer uma coisa, a gente não vai e conquista? Sim. Quando de fato a gente quer uma coisa, tipo assim, pode ter a montanha, a gente escala a montanha. Então, de fato, será que eu quero? Porque se eu quero muito viajar, eu vou abrir mão de coisas que para mim são superficiais. Então, são prazeres momentâneos para ter um prazer maior depois. O que eu falo sempre, se você aí tá numa fase antes, que é de casar. Todo mundo que vai casar fala assim, eu não sei como eu consegui juntar o dinheiro, né? Aí eu falo assim, muito isso. Tipo assim, nossa, eu vi a mão de Deus o tempo inteiro, o milagre acontecendo. E acontece porque Deus ama casamento. Sim. Mas tem uma coisa muito importante, você tem um foco.
Foco e Né? acabou Então, com as palhaçadas. Acabou. Porque você tá focado exatamente Você tem um objetivo. no que você quer, É. nesse objetivo. Então, acho que assim, para todos que estão nos escutando, e vendo que você fala muito, pensar. Uhum. Quais são os meus desejos verdadeiros? Uhum. O que eu quero de fato De pra verdade, minha vida? de Não é? verdade. O que faz sentido ali pra mim? Sim. Lista. E o que eu falo assim, ai, tá tudo na minha cabeça. Na cabeça, gente, ó, esquece. É. Lista, coloca num papel. Meu objetivo, meus desejos. Porque aí você olha pra aquilo e você consegue falar assim. Eu tenho uma outra dica que eu sempre falo pro pessoal que é. Digamos que, não sei qual é o seu objetivo, né? Vamos dizer que seja uma viagem, porque viagem não é pra todo mundo, né? Desde solteiro, criança, adolescente, casado, todo mundo pode viajar. Coloca o local. Uhum. Outra Faz um coisa que eu sempre falo, planejamento. quanto custa? Porque às vezes eu pergunto pra pessoa, eu quero tal coisa, mas quanto custa? Não sei. sei. Eu falei, mas como é que você vai conseguir alguma coisa? Você não sabe nem Você não quanto que sabe. custa. Uhum. Então, primeiro, lista o que você quer fazer, né? Qual viagem eu vou? Qual lugar? Quanto custa essa viagem? Uhum. Então, essa viagem vai custar tanto. E aí, quando você for comprar algo, você fala assim, isso é mais importante do que a minha viagem? Carol, posso falar outra coisa? Às vezes as mães ficam falando que são os filhos, tá? Que querem consumir. Faz a lista do quanto que você gasta no mercado. No mercado. Entendeu? Existem... Eu acredito muito na linha de temperamentos, né? Cada pessoa, o Senhor nos fez com um temperamento e a gente responde conforme o temperamento, pensa e age conforme cada um em um temperamento. Para algumas pessoas é muito mais difícil esse planejamento, ou seja, a lista para ir ao mercado. Sim, Eu faço uma lista eu também. para ir no supermercado, mas lá eu vou verificar o que eu tenho, o que eu não tenho, para eu não precisar comprar. Às vezes compro coisa que já tinha lá, e aí às vezes até estraga, né? Passa da validade, enfim, porque eu não tive a atenção. Quando você começar a economizar no mercado, Carol, isso é um gap muito grande nos lares. E aí a mãe, o pai, tá achando que é só as crianças, ou os adolescentes, ou os jovens. Porque assim, o adolescente, ele já pode começar a procurar uma forma dele mesmo se pagar em alguma coisa, né? De alguma forma fazer uma renda. Mas dá uma olhadinha no supermercado. E olha, eu tô pra ver alguém que quando fez um raio-x... Tudo ali, né? Toda vez que for no supermercado, coloca num potinho. Aí no final do mês, pega as o histórico notinhas. pra ver o que gastou. Exatamente. Aí você vai ver, caramba, não é possível que a gente gastou tudo isso no mercado. Eu falo que eu não gosto de supermercado. Não gosto de ir no supermercado. Então, eu já prefiro fazer aquela lista gigante do mês. E aí, eu apareço lá uma vez só. Mas eu faço muito isso. Tal coisa não preciso. Isso não. Porque quando a gente vai sem, você... Já aconteceu várias vezes. Julgue a pessoa que nunca foi no supermercado, comprou algo e chegou em casa e falou, nossa, já tinha. A gente não pode atirar a primeira... Não vai ser eu que vai atirar a primeira pedra. De jamais. jeito nenhum. Não, então, jamais. O que eu entendo muito, né? E eu acho que você também, porque eu acho muito legal todo o trabalho que você tem com mulheres. E a gente levar isso para um universo como um todo, né? De todas as pessoas. Gente, todas as vezes que nós estamos consumindo mais do que nós deveríamos, comprando, seja o que for. É o que a gente fala assim, se é homem, às vezes é peça de carro, é tênis. Onde tem o foco, né? Qualquer coisa que você está comprando ali, é a gente entender isso. O quanto que isso está me afastando dos propósitos reais de Deus para mim. Porque o consumismo, gente, é o que eu falo. O mercado, ele é muito bom. Em criar formas de... Eu falo assim, eles criam um desejo para que você queira comprar. Você nem sabia que você queria aquilo. Você nem sabia que você desejava. Então eles criam a sua vontade para depois te incentivar a comprar. E aí entra naquilo que a gente falou assim... Mas e o Espírito Santo? E eu ainda vou mais fundo quando eu digo de consumismo. Eu digo assim, e o dom, né? Que a gente fala, os dons espirituais. Autodomínio, controle da nossa vida. Muitas vezes a gente não tem. Então, e aí nem quer desenvolver também, porque isso dá trabalho. E aí, de novo, eu estou querendo uma alegria momentânea
que é como se fosse... Imagina uma pessoa com sede, você dá água com sal para essa pessoa tomar. Ela pode até conseguir tomar água. Dá menos de 1 minuto, essa pessoa ainda continua com sede. Então, porque eu estou procurando saciar uma sede que não é com a água correta. A fonte da água da vida é a correta. Sim. Então, isso nos afasta do Senhor, isso de alguma forma nos faz ficar distante por conta disso. Eu não vou entregar nele as minhas mazelas, nele as minhas necessidades. Eu, em vez de chorar nos pés dele, eu vou lá e compro primeiro. Eu posso até chorar nos pés dele, mas eu comprei. Daqui a pouco eu tô chorando porque eu tenho mazelas, e daqui a pouco porque eu comprei, porque eu tenho que pagar. Entrando nisso, quanto tempo dura a dopamina ali no cérebro? Comprei. Mais ou menos quanto tempo para você olhar e falar assim, nossa, quero comprar outra coisa de novo? Então, eu acredito, tá? Isso eu não estudei e pesquisei sobre isso, mas eu acredito que depende muito da pessoa, ok? Quanto mais o nível de ansiedade, mais rápida ela é. Entende? Sim. E assim, os adolescentes e crianças, os adolescentes principalmente, estão na explosão hormonal. Então, quando a gente faz 14, 15 anos, você lembra quando você fez 14, 15 anos? Sim. Você lembra como foi, mais ou menos? Eu falo assim que é meio caótico. Então, você está naquela explosão hormonal. Então, não é da mesma forma que libera dopamina para um adolescente que é para uma mulher que está com 30 e poucos anos. Por quê? A gente entra na perimenopausa e na menopausa, que também vira caótico. Aí é um outro assunto. A gente vira uma adolescente mais perigosa um pouquinho, entendeu? Então, eu não estudei para ver quanto tempo dura, porque eu acredito que tem essa variação de momento da pessoa, mas é muito rápido, nada muito longo. E outra coisa importante na gente pensar. Gente, tudo isso aqui é para vocês pensarem. Sim. O excesso de consumismo. O que ele tem a ver com a nossa gratidão e a nossa generosidade? Porque eu vejo muito o consumismo como um egoísmo nosso. É como se tudo fosse para mim, tudo é meu, eu preciso, eu quero, meu filho precisa. Né? Porque tem mãe que é assim, eu não sou consumista, não compro nada para mim, mas pro filho compra infinitas coisas que ele não tá precisando de nada daquilo. O filho não precisa nem pedir, né? Então, o que eu falo assim, o quanto que isso tá ligado, assim, egoísmo, com consumismo, e nos afastando cada vez mais da gratidão e da generosidade. Então, eu preciso isso para mim, lá no fundo por favor, me amem. Por favor, me aceitem. Por favor, alguém pode entrar aqui nesse buraco que tá faltando alguma coisa aqui? Então, eu preciso me encher para me sentir plena. Mas a plenitude a gente encontra, de novo, em Cristo. Parece até redundante o que eu tô falando, né? Repetindo a mesma coisa de nos encher. Mas é pra ver se entra, né? Que eu falo assim, que o nosso cérebro, quanto mais ele escuta... Sim, mais ele absorve. Ele entende. Mas esse é o segredo, essa é a questão. A gente precisa se encher de algo que, de fato, vai trazer saciar a sede. Então, quando tem essa pessoa que consome, ela tá sendo mais egoísta, porque de fato está prejudicando a família, está prejudicando as finanças como um todo e fica entulhado as coisas. Gente, eu já vi doação, graças a Deus essa pessoa já partiu para uma outra fase, ela começou a doar roupas na etiqueta, com etiqueta, porque nunca usou. Comprou num impulso. Sim. Vou dizer algumas compras que eu já fiz por impulso, isso porque eu me considero uma pessoa muito controlada, né? Eu falo que eu sou muito controlada em muitas coisas, mas eu já... Acontece, né? Afinal... Já desfoquei ali. Material escolar agora, de início de ano. Fui fazer, né, a compra do material da minha filha e aí eu ia comprar uma mochila nova para ela. Que na minha mente era assim, nossa, imagina, as amigas vão chegar na escola com uma mochila nova. E ela não vai ter mochila nova? E aí eu fui conversar com umas amigas. Eu falo, a importância é a gente ter boas pessoas. Sim, E eu fui conversar com as minhas amigas, né, duas... Elas nem têm redes sociais também. Ai, que bom. Não tem nenhuma das duas. São livres. Nossa, são livres. Nenhuma das duas tem redes sociais. E eu fui conversar com elas, né? Eu falei assim, nossa, vou comprar uma mochila delas. E elas têm filhas na idade da Beatriz. Eu não vou comprar, não. Falei, não, porque a outra tá muito boa. Tá nova. E pra criança não faz diferença, né? Porque assim, na idade dela, pega a mochila, entra na escola, deixa a mochila ali e sai da escola. Assim, por dia, a mochila não anda 100 metros.
Aí eu parei e pensei assim, verdade, por que eu quero comprar um... A Beatriz não pediu uma mochila. Uhum. Ela não estava com expectativa nenhuma daquilo. Eu queria comprar Era como se fosse uma mãezinha. necessidade minha. Eu tô transferindo para minha filha um desejo que é meu. Que é meu. E que, assim, zero necessidade. Sim. A mochila tava ótima. Ela não reclamou, tá indo pra escola com a mochila e assim... E tá linda a mochila. É a coisa mais linda. E eu falei assim, era algo meu. E aí é o que a gente tem que entender. É meu. Todo consumo excessivo é meu. Por que eu quero um celular novo? Uhum. Se Eu o meu quero- tá funcionando ok, né? Eu trabalho com isso. E de fato, isso vai ser importante pro meu trabalho. Sim. Ou eu quero pra eu for tirar uma foto e as pessoas verem. Olha o celular dela novo. Aham, pra fazer parte de um bando, Pra né? fazer parte Porque de um bando. quem tem iPhone não fala que tem celular. Fala assim, pega o meu iPhone, por favor. Não é assim? Igual cachorro. Eu tenho um Golden. E a gente, de verdade, eu tenho um Golden. Mas assim, a gente precisa entender e pôr as coisas no lugar. Sim. Porque senão é meio que você faz parte de um grupo. E adolescentes gostam de fazer parte de grupos. Eles andam em bando. Mas sabe o que eu falei? O meu maior medo Uhum. é que é o segundo ano da Beatriz na escola, né? Eu falei assim, eu tô ensinando ela algo. Sim. Porque se eu compro todo ano algo novo pra ela, ela acha que todo ano precisa, independente se tá bom Se ou tá bom não. ou não. Exatamente. Então, eu falo assim, esse é o peso que a gente tem. E uma das coisas até, que esse tempo atrás eu estava estudando, que é importante a gente pensar assim, eu estou consumindo demais, ou eu sou assim. Além de ter essa falta que a gente fala, né, desse cuidado de Jesus, aí você olha e fala assim, não é possível, mas eu amo Jesus. Eu falo assim, normalmente são pessoas que precisam ter um tratamento especial ali, gente, porque isso vem de família. Uhum. Então, normalmente, assim, quando eu era criança, eu fui menosprezado. As Sim. pessoas riram de mim. Aí hoje eu olho e falo assim, ninguém mais vai rir de mim. Uhum. Hoje eu provo pra todo mundo que eu tenho. Vou ser aceito. Vou ser aceito. Uhum. Então, normalmente foram pessoas rejeitadas, que passaram por algo ali. Então, quando a gente fala em você lançar isso pra Jesus, Uhum. é da importante falar assim, Jesus, você conhece meu coração. Sim. Você sabe, Jesus, que eu sofri muito e você sabe que hoje eu acho que isso realmente é necessário. Mas eu tô aprendendo que não é. Tira de mim. E é muito interessante isso, porque você vai fazer uma compra, isso dá muito certo. Eu tinha uma amiga que ela era muito consumista. E ela me chamou, Lígia, vamos no centro de Taubaté? Pra quê? Eu vou ver umas coisinhas que eu estou precisando. Tá precisando mesmo? Amiga, lá vai você começar de novo. Tá bom. Aí eu ia com ela no centro de Taubaté e nós íamos andando. E eu começava, Espírito Santo. Ela, não, você vai começar a orar. Espírito Santo, abra os nossos olhos para o que realmente nós devemos comprar. E nos dê propósito. Se a gente não precisa... Incrível, galera. Todo mundo fazendo isso a partir de agora. É incrível, Carol, porque a gente entra, a gente pode até pegar o negócio, a gente pega o negócio na mão, faz assim, brilha, né? E aí você fala, Eu vou até não preciso. Vou até anotar aqui o que você falou, que é para não ter dúvidas que eu vou... Então, e fazer essas perguntas, Espírito Santo, eu realmente preciso disso? Por que eu estou querendo comprar? Espírito Santo é a melhor coisa nesse momento? E incrível que sai uma ansiedade e entra uma calmaria. Se for realmente necessário, você vai voltar outro dia, ou depois de que você rodou muito em outras lojas, aí você vai lá e compra com a certeza e não pela impulsividade. Eu ia te fazer uma pergunta agora que era assim... Como que a gente ensina os nossos filhos a esperarem, a ver? Pronto, tá aqui a resposta. Antes de sair de casa, vamos orar. Isso. Espírito Santo, conduz o nosso coração. Dai-nos sabedoria. Isso. Dai-nos sabedoria. Eu tenho tanto para ir ao mercado. Ou geralmente vai no mercado sem saber o quanto você vai gastar. Tá podendo. Né? Quanto que mais ou menos eu vou gastar nesse mercado aqui? Espírito Santo, me ajuda a fazer boas escolhas. Porque de fato eu não quero jogar dinheiro fora. Porque comida jogada fora é dinheiro jogado fora. Sim. Né? Porque estragou. E uma coisa que eu acho importante a gente falar é desse tempo de espera, né? Tem pessoas que falam pra gente esperar
24 horas após o desejo. Eu gosto mais das 72 horas. Não sei, porque eu ainda acho que 24 horas eu posso comprar o que eu não preciso. Sim, sim. Né? Naquela ansiedade ali. Então, assim, para o nosso cérebro, o que é essa espera? O que ela de fato nos ajuda? Porque, para quem não sabe, a regra das 72 horas ou das 24 horas é assim: nossa, achei isso incrível, eu necessito disso. Ok. É um preço ótimo. Aí você espera 24 horas ou 72 horas e analisa aquilo. Mas eu preciso para quê mesmo? Onde eu vou usar? Né? E você faz essa análise e aí você fala, realmente eu preciso ou não. Normalmente vai ser não, eu não preciso. Não preciso, normalmente. Mas quando a gente diz, né, na mente humana, o que isso de fato faz os nossos neurônios, tudo dentro funcionar? do nosso cérebro existe um simpático e o parasimpático. O simpático, ele não é aquilo que a gente pensa que ele é super simpático, legal. Não, o simpático é aquele que fala assim pra você: vai, compra mesmo, nossa, aproveita. Olha, igual esse você não vai achar. Olha essa cor, é única essa cor. Nossa, não. E o simpático fila. Não, a gente tá falando nas questões de consumir, mas pode falar na coisa de comida, de bebida, em várias outras coisas. Aí a gente tem o parasimpático. Então, esse é o simpático que tá louco. E a gente tem aqui o parasimpático. O parasimpático é aquele que fala: calma, respira, não age na impulsividade. E, por vezes, a gente pega o parasimpático e fala: vai dormir, me deixa em paz. E aí começa a fazer as coisas que a gente chama na impulsividade. Então, então é isso que acontece dentro do nosso cérebro. E quando a gente respira profundamente, usando o diafragma, inclusive, a gente está falando pro parasimpático. O parasimpático domina aqui, que o simpático não tá doidão aqui. Entendeu? Sim. Então, isso ajuda muito, inclusive. Eu gosto bastante das 72 horas. Porque se eu não preciso, nas 72 horas, se não for um evento, por exemplo, formatura, casamento, enfim, eu provavelmente não vou precisar. E, será que eu não tenho ninguém que possa me emprestar? Ai, mas eu não gosto de dar trabalho pra ninguém. Por que você não gosta de dar trabalho pra ninguém? Aí a gente entra em outras questões, né? Do orgulho. E eu vou falar uma coisa importante que eu sempre falo tento ensinar meus filhos, né? Respira. Isso, repila, mamãe. Que bonitinho. E por que o respira, né? Que a gente fala assim, parece que não, mas quando a gente entra em excesso de adrenalina, o nosso corpo, ele se prepara para luta ou fuga. Ansiedade. Então, o cérebro para de funcionar, ele tá totalmente disposto a correr ou lutar com alguém. Isso. Então, tudo que é de mente, de pensar, raciocinar, ele para. Então, por isso que assim, para e respira. Que é isso que você falou da ansiedade. Estou super ansioso. Respira. Respira, porque aí... Agora eu já sei também que tem agora o parasimpático e o simpático. Isso. Que aí é o que vai fazer a gente, de fato... Isso. Volta pro real. Volta. E assim, uma coisa que eu gosto de falar sempre... Quando você estiver com ansiedade ou percebendo que a ansiedade está vindo... Não tenta fingir que ela não existe. Pelo contrário, convida o Espírito Santo, a ansiedade está aqui. Tá comigo aqui, tá querendo fazer meu coração acelerar, que às vezes eu penso até que eu vou morrer de tão acelerado que tá. O que eu faço agora? Gente, pergunta pro Espírito Santo, ele vai te mostrar e ele vai te acolher nesse momento. É muito lindo. Ai, que delícia. Lígia, pra gente aí, depois de tanta coisa que a gente já aprendeu sobre a nossa mente, sobre as nossas vontades, que eu acho que o mais importante que a gente aprendeu de tudo é assim, sempre volta pro Espírito Santo. Vai parecer uma chata, um chato? Vai. Imagina, tô pensando aqui, o Josué que tá ali com os amigos dele. Calma aí que eu vou falar com o Espírito Santo. Parece chato? Parece. Não, parece coisa de doido, né? Na verdade, mas assim, nós não somos daqui, então tá tudo certo. Então, o que eu queria que você deixasse assim, não só pras mulheres, mas para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Dica de como a gente, de fato, já sabemos que muito Espírito Santo. Isso. Como a gente controlar toda essa nossa questão do consumismo. Pra gente estar cada vez mais pertinho de Jesus. Então, vamos lá. Eu quero dizer para você que você não é aquilo que você tem.
você tem uma identidade. E essa identidade, ela não está também aqui na Terra. Essa sua identidade está em Cristo. Talvez você corre tanto atrás de coisas para se sentir pertencente a um grupo de pessoas. Mas a pergunta é, será que é para você pertencer a esse grupo de pessoas? Será que é para você se enfiar em uma dívida imensa, comprar coisas que você não poderia, às vezes nem você gosta, só para fazer parte dessa turma? Então eu quero te pedir para você, assim, de verdade, desenvolva a sua identidade, descubra a sua identidade, porque quando você descobrir isso, você pode até admirar aquilo que os outros estão fazendo, mas você entende que aquilo não é para você e você não sofre com isso. E aí você vai conseguir viajar muito mais, eu te garanto. Vamos lá ao nosso desafio da semana. Eu lancei 3. Eu acho que é o único episódio que tem 3 desafios. Uau! É verdade. Então, vamos lá. O primeiro desafio é o desafio da análise. Então, o que eu quero que você faça? Esse é principalmente para as crianças ali. E eu acho que combina muito para os adultos também. Uhum. Faça ele analisar. Então, quero comprar algo. Seja o seu filho, seja você, seja qualquer pessoa. Você vai fazer 3 perguntas. Primeira, você vai comparar esse valor em 3 lugares diferentes. Ah, fato. Não posso comprar no primeiro. Eu tenho que comparar. Então, eu vou ter que comparar nos 3. Depois, você vai fazer a pergunta assim: eu quero ou eu preciso? Que é a segunda. Já pesquisei, ok. Agora, eu quero ou eu preciso? E a última: como que eu vou, de fato, adquirir isso? Se for o seu filho, o que ele vai fazer para ganhar isso que ele quer? Ele vai se esforçar mais? Ele vai ajudar em alguma coisa na casa para ganhar? E se você já é um adulto, isso tá dentro do meu orçamento? Se não tá, o que eu farei para conseguir aquilo? Para conquistar. Para conquistar aquilo. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio. Esse é mais difícil. Escolha algo que você compra muito, com impulsividade. Então, pode ser roupa, pode ser comida, pode ser qualquer coisa. E você vai fazer um jejum de 7 dias. Durante 7 dias, o meu jejum, eu não vou gastar com esse item específico. Então, se é a comida, eu vou preparar minha comida todos os dias. Se é com jogos, eu não vou comprar nenhum jogo. Agora, se é roupa, eu não vou comprar nada. Não, e assim, eu não vou comprar pra mim, vou comprar pro meu filho, pro meu marido. Não vou comprar pra ninguém. Jejum de 7 dias. Ninguém vai morrer, hein? Ninguém vai morrer nessa semana. Ninguém vai passar necessidade, garanto. E um outro ponto extremamente importante. Selecione ao menos 5 coisas que você comprou. Ou que o seu filho comprou, né? Vamos primeiro falar de você e depois do filho. 5 coisas que você comprou e que você não precisa. E essas coisas você vai doar. E às vezes você vai sentir, você vai falar: Carol, mas talvez em algum momento eu vou precisar. Isso. Não vai precisar. Não vai. Não vai. Tá tudo certo. E mesmo que depois você fale assim: você viu, eu ia precisar disso. Você vai entregar, mas você não vai só doar. Você vai falar assim: Jesus, eu estou doando para abençoar outra vida. Eu estou doando para abençoar outra família. Isso não me pertence. Isso não me consome. Isso não me trava. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Então, você vai fazer. E se for o seu filho também. Mas meu filho não tem muitas coisas. Pelo menos 5 coisas todo mundo tem que precisa doar. Mas tem que ser explicado por quê. Nós vamos doar para que a gente abençoe outras pessoas, porque nós somos livres. E desenvolve generosidade, né? Exatamente. Tá? Então, esses são os nossos desafios da semana. Quero ver depois vocês me dizendo se vocês fizeram ou não. E eu vou fazer a chamada pro último episódio que a gente vai ter na semana que vem. Que aí eu falo que vai ser um que as mães vão sentir muito. Eu falo... A Lígia tá aqui, eu falei pra ela qual que é o próximo episódio. Ela já falou, eu já passei por isso, né, Lígia? Que são as novas profissões. Você olhar e falar assim, acho que meu filho não tá querendo nada com a vida. Sim, né? Aí depois certeza. Você entende que de fato é uma Sim, profissão. E como? Então, novas profissões. Vamos falar sobre investimento. E então, eu acho que é um que é pra assistir a família inteira. Pra todo mundo entender. Então, se tem vó, senta mãe, senta filho, senta todo mundo pra gente entender esse novo universo. E entender também que não é tão fácil quanto parece. Não mesmo. Né? Então, eu quero te convidar pra esse. Quem vai estar aqui com a gente é o Wendel. Ele é dono do canal de YouTube. Ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Ele também é criador de conteúdo e criador de jogos de celular.
Então, eu te convido para estar aqui com a gente. E para o final, eu gostaria de deixar uma frase para vocês, que é muito importante. Eu até deixei ela grifadinha aqui, que eu falei, eu não posso esquecer. Sim. O marketing diz que você precisa disso para ser feliz. E Deus disse que você é completo nele. Quando isso passar a ser uma verdade no seu coração, o consumismo não será mais um problema para você. Lembre-se de quem você é em Deus. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Tchau. Obrigada, Lígia. Obrigada a você. Tchau, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, viu? Amém. Tchau.